Bom, boa noite então, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é César, né? Eu sou professor do curso de Engenharia Elétrica, tá? É, e esse semestre eu fui escalado, né, pelo coordenador do curso para ministrar essa matéria para vocês, que chama-se Sistemas de Informação, tá? Então a gente vai estar conversando sobre sistemas de informação. Infelizmente, esse semestre a gente já começou torto de novo, né? Por causa da pandemia. Eu quero acreditar que todos vocês já passaram o semestre passado por isso, né? Vocês, pelo que eu me lembro, vocês não, pelo menos a maioria de vocês não tiveram aula comigo, mas vocês obviamente tiveram aula com outros professores, e esses outros professores eles utilizaram todos os recursos possíveis, né? Ou que a FAM disponibilizou para a gente tentar ministrar as aulas da melhor maneira possível, tá? A gente vai continuar fazendo da mesma maneira, e eu estava falando para o Marco que todo o começo de semestre, tá? Aqui, ó, o Gustavo Henrique está pedindo para entrar com e-mail que não é institucional, tá? Então, estou permitindo. O Antônio não conseguiu trocar. Não tem problema, Antônio. A gente vê isso depois, tá bom? Depois eu explico melhor para vocês. Então, vamos lá. E daí, qual que é... Então, quais são os mecanismos que a FAM, né, disponibilizou para que a gente pudesse dar aula para vocês de uma maneira bem mais, vamos dizer assim, é, mais próxima, tá? A gente tem o portal da faculdade, lá o portal FAM, todos já conhecem, claro, vocês já estão estudando há bastante tempo na faculdade. No portal, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou disponibilizar aquelas APS que a gente chama, né? E as APS vão estar disponibilizadas lá. Além das APS, qualquer outra forma de material, tipo leitura, apostila, links, essas coisas eu vou postar lá no portal, como sempre, tá? Só que a FAM, ela também adquiriu o pacote educacional do Google, tá? E o pacote educacional do Google, ele é composto por uma série de ferramentas que a gente acaba, às vezes, até negligenciando, são ferramentas boas, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os alunos dessa matéria de sistemas de informação, peguei o e-mail institucional de todos vocês, que tem uma lista lá, todos que criaram, obviamente, né? Eu ainda acho que, não quero acreditar que tem algum aluno que não tenha criado ainda, mas os alunos que não criaram o e-mail institucional, eu sugiro que façam, tá? Para terem facilidade e poderem fazer as provas, tá? E os exercícios, sei lá, o que eu, durante o curso, eu pensar em fazer. E por que isso? Se você entra com seu e-mail institucional, se você clicar no link lá no link da aula com o e-mail institucional, você automaticamente já entra no Meeting, que é o ambiente que a gente está agora, mas vocês também automaticamente podem entrar no Google Classroom, tá? E, e daí o que eu sugiro, né? Que ao entrarem no Google Classroom, vocês já devem ter lá pelo menos um convite meu para vocês se inscreverem numa sala que eu criei, tá? As nossas avaliações, os nossos testes, as nossas pesquisas, a nossa interação, então vai ser feita tanto pelo portal da FAM, quanto
pelas atividades lá do Google Classroom, através de um outro aplicativo que o Google disponibiliza também, que chama-se Google Forms. Tá? E daí, então, se você tiver no ambiente Google com o e-mail institucional, tudo funciona tranquilamente. Se você entrar com e-mail de fora, um e-mail que não seja fan.com.br, toda vez que você entrar na reunião, eu vou ter que estar autorizando a entrada. E se eu autorizar a entrada, quer dizer, se eu estiver explicando alguma coisa, às vezes eu posso não ver, né, porque eu vou estar compartilhando a tela, e daí vai demorar, às vezes, para você entrar e não vai ser legal. Né? Por isso que a gente solicita. No caso dos Google Forms, né, que são as provas, os trabalhos, sei lá o que for que eu solicitar para vocês fazerem por lá, se você não tiver um e-mail institucional, eu não consigo inscrevê-los na classe. Por quê? Porque a gente está dentro de uma plataforma inteira, domínio.fan.br. E o pessoal de TI, eles não disponibilizaram a possibilidade de você liberar para pessoas de fora da FAM, por questões de segurança e também por questões de gracejo, né? Sempre tem um carinha que às vezes entra com e-mail que não é oficial dele, e daí às vezes fica fazendo gracinha. E então a gente tem que tomar esses cuidados também. Se vocês participaram da semana passada, a gente teve uma série de palestras, tá? E uma das palestras foi exatamente sobre segurança de rede, né? A lei geral da internet lá. E então a gente até entende que a participação dos alunos é uma coisa muito importante, mas tem que ser uma participação segura, né? Então a gente, por questões de segurança, a gente solicita isso para vocês. Outra coisa, já falei da aula, falei do Google, tá? Eu vou passar aqui no portal, eu vou até mostrar para vocês como que eu fiz lá. Eu vou disponibilizar a tela inteira para vocês, tá? Só para vocês entenderem como que está acontecendo as coisas. Tá? Então vamos lá. Vocês devem estar vendo agora a minha tela inteira. Ela está com uma parte aqui de informando para mim que eu estou apresentando para vocês. Aqui tem um monte de aluno, nem todos, mas geralmente o aluno que fala, o microfone já automaticamente coloca ele nessa barrinha aqui para mim. Eu estou gravando, né, esse vídeo que eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? E assim, no Google Class, se eu entrar no Google Class, é o que eu estava falando para o Antônio. Não sei se vocês conseguem perceber, a foto está muito pequena aqui, mas essa foto não é a foto, esse e-mail que eu estou logado aqui no Google, nessa aba, não é o meu e-mail institucional, porque eu tenho várias contas. E o Google, ele sempre pega o e-mail principal. Toda aba nova que você abre, ele abre com o e-mail padrão, vamos dizer assim, teu, que você determinou como sendo seu e-mail principal. No caso, esse daqui é o meu e-mail particular. Então, eu teria que vir aqui e trocar, né, a conta para conta institucional. Quando eu troco, ele já entra no Google Classes, na sala de aula, das matérias que eu tenho na FAM. No caso, eu tenho várias matérias aqui, tantas matérias que eu estou inscrito para fazer, tá? Que são treinamentos que a gente tem para professores, quanto as matérias que eu vou ministrar aula, né? No caso de vocês, é os sistemas de informação, tá? Veja bem. Então, o que eu fiz? Eu peguei o e-mail de todo mundo e criei essa matériazinha aqui, essa sala, vamos dizer assim. Então, eu tenho o mural, que é onde a gente pode eventualmente se comunicar, tá?
vocês podem responder também. Só que assim, eu não fico 24 horas ligado nisso, não, né? Então, eu vou responder no momento oportuno. Atividades, eu não tenho nenhuma atividade, mas eu posso criar atividades aqui para vocês, igualzinho as atividades que a gente cria lá no portal da FAM, que vocês já conhecem, tá? E esse daqui são os alunos todos que estão matriculados. No caso, por exemplo, tem 14 alunos que já aceitaram, tá? Bom, e como que você vai aceitar participar dessa sala aqui, tá? Você vem lá no, se loga com o seu meio institucional no Google, tá? Na parte de turmas tem um maisinho aqui na frente, tá? Que você pode criar uma sala ou participar de uma turma, né? Bom, no caso de vocês, eu já fiz o convite, então o convite deve estar no e-mail institucional de vocês. É só clicar lá e confirmar. Caso vocês não façam isso, tem jeito de participar também através de um código de turma, tá? O código da turma de vocês é esse aqui, ó. Eu vou copiar e disponibilizar aqui para todos vocês no chat. Tá? No chat. Já está disponível para vocês. Então, esse daí é o código de turmas, tá? Como que você faz com esse código? Você pode selecionar ele, dá Ctrl C, vai lá no Google Classes, tá? Tá vendo? Aqui eu já entrei no outro, né? Não é nesse, você tem que mudar para o e-mail institucional, tá? Daí você vem no Google Classes, vai aparecer algo assim para vocês. Se vocês já tiverem outras aulas marcadas, outras salas, né? Vai aparecer mais ou menos. Você vem aqui, criar ou participar de turma, tá? E ele vai pedir para colocar o código da turma, vocês dão um Ctrl C nesse código que eu passei para vocês aí, tá? E daí vocês já estão automaticamente participando, tá? Então, daí eu sugiro que vocês façam isso. Se não quiser fazer agora, pode fazer depois, tá? Bom, outra coisa que talvez vocês não saibam, e eu acho legal a gente comentar sobre, é assim, todo o começo de semestre a gente faz reunião de professores, né? Tá. E esse começo de semestre não foi diferente, nós fizemos aí a reunião de professores no sábado, onde a gente aprendeu, eles ensinaram, passaram outras ferramentas que a gente pode usar para facilitar a aula de vocês, tá? Então é assim, como que serão as minhas aulas? Aulas do César. Por quê? Porque o César é diferente. O César faz do jeito dele, tá? As minhas aulas, obviamente, como vocês sabem, são aquelas aulas mais, por exemplo, o Anderson está entrando com o e-mail de fora, o Anderson Terciotti. Enquanto eu não permitir que ele entre, ele não consegue entrar na nossa reunião. Agora ele está chegando. Mas se ele tivesse com o e-mail institucional, não aconteceria isso, ele entraria direto, né? E detalhe, ele entrou agora, e se ele for no chat, tá? Se ele for no chat, ele não vai ver essas mensagens aqui, porque essas mensagens estão para quem já estava no meeting, né? Bom, e como que eu vou apresentar as minhas aulas? Bom, geralmente, as aulas, obviamente, são expositivas, né? Então, o que eu faço para os meus alunos, na maioria das vezes, é assim: ó, eu entro no PowerPoint, tá? PowerPoint. Vocês estão vendo o PowerPoint aí, né? Tá. Só que vocês estão vendo também que a hora que eu entrei no PowerPoint, a minha tela inteira ficou o PowerPoint, certo? Tá. Então, eu não consigo, por exemplo, ver quem está entrando na sala de reunião agora. Eu não consigo ver se você fizer alguma pergunta no chat, né? A não ser que eu faça
uma modificação assim, por exemplo, né? Daí eu consigo ver o chat. Só que daí eu vejo o chat e perco a explicação, tá? Então, beleza. Tá? Mas vamos imaginar que eu use a tela inteira. Então, as minhas aulas, elas são expositivas, né? Então, eu vou falar de sistemas, vou desenhar aqui para vocês, né? Tipo assim, então, a gente tem um sisteminha, né? Daí, sisteminha, enquanto eu vou dando aula, eu vou fazendo. Se comunica com outro sisteminha, tá? E esse sisteminha aqui se comunica com o outro, tá? E eu vou fazendo as explicações, vou colocando os nomes, blá, 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 blá. E, obviamente, vou gerando slides, e isso daqui vai gerar um compêndio de slides da aula, e daí eu salvo isso daqui e disponibilizo para vocês como se fosse a lousa, tá? Só que, óbvio, vocês estão vendo que a gente tem algumas limitações, né? E aí, como que a gente faz? Limitação é desenho, né? Se eu quiser fazer um gráfico para vocês, fica meio complicado, porque... Tá? Por exemplo, ó, eu vou fazer, daí ele pega o azul de novo, tá? Então, se eu for desenhar um gráfico aqui, tipo assim, uma senoide, dá uma olhada como fica o negócio aqui. Por quê? Porque eu fiz com mouse, né? Mouse é uma porcaria, então não fica legal. Daí, o que que eu fiz? Tadá! Olha só que professor legal. Eu comprei uma mesa digitalizadora. Então, daí eu vou poder, quando eu aprender a mexer direito, né, que também é difícil para escrever, eu vou conseguir fazer as explicações e eu vou gerar slides como se fosse no PowerPoint, vou salvar como PowerPoint e depois vou disponibilizar para vocês. Tá? Então, essas são algumas das ferramentas. Oportunamente, durante o decorrer aí do nosso aprendizado, do nosso curso, a gente vai introduzindo outras ferramentas para que elas auxiliem vocês. Tá? Beleza. Então, eu não vou poder fazer os desenhos que eu sempre fazia toda a aula que eu dava para vocês, mas sintam de coração que a minha carinha está lá no quadro, tá? Meu carimbinho, e sempre o meu desejo de boas aulas vai estar sempre com a gente, tá bom? Tá. Outra coisa que eu fui instruído nesse treinamento de professores, e eu estava falando com o Marcão e falando com o Antônio, acho que eles foram os primeiros a entrar. Tipo assim, eu fui orientado, tá, a nunca dar aula dessa maneira, como vocês estão vendo agora. Vocês estão vendo só uma foto minha com aquele barulhinho, né? Por quê? Porque esse tipo de aula não é uma aula de ensino à distância, né? Isso é a gente diz que é uma aula remota. Então, existe uma diferença muito grande entre uma aula remota e um EAD. Uma das diferenças é que no EAD, geralmente o professor grava aulas pequenas, coisa de 10, 15 minutos, né? Disponibiliza para o aluno ver, o aluno em EAD ele vai ver a aula no momento que ele quer, tá? E depois ele faz as provas e é mais ou menos assim. Ou seja, a interação aluno-professor, ela não é tão boa. Já nesse tipo de ensino que a gente está propondo e que a FAM adotou, ele não é um EAD, tá? Então é uma aula remota. E uma aula remota pressupõe que a gente esteja presente, né? Porque, por exemplo, eu poderia colocar um áudio meu falando um monte de besteira aqui para você, e daí eu ia lá, sei lá, jantar, tomar banho, né? Ou assistir outra coisa, e depois, quando acabasse a gravação, eu voltaria aqui para falar com vocês, tá? E não é essa a proposta. Então, eles me orientaram a nunca dar aula dessa maneira. Eu vou parar a apresentação
só para vocês verem como que é chato, né? Tá vendo? Eu estou falando e vocês só estão vendo aquele gráficozinho aí dizendo que tá fazendo som e não quer dizer nada, tá? Porque eu posso estar, sei lá, de cueca, andando pela casa, sei lá, cuidando do cachorro, e não é essa a proposta. Esse é um tempo que a gente tem específico para ter aula junto. Então, eles me orientaram a sempre dar aula dessa maneira para vocês, com a câmera aberta, tá? Bom, em contrapartida, como é uma aula remota, eu também gostaria de ver vocês, tá? Presencialmente mesmo, tá? Porque eu estou vendo que, né, o Van Kleber, por exemplo, ele entrou depois, né? Ele está com o símbolo da engenharia na foto dele. A Rafaela, pelo menos, ela tem uma foto e eu estou vendo a Rafaela. O Anderson, eu estou vendo, mas tem um monte de aluno que eu não estou vendo. Por exemplo, vou apresentar de novo para vocês verem como fica. Né? Deve acontecer a mesma coisa para vocês aí. Fica um monte de bolotinho aqui, ó. Tá? Fica um monte de bolotinha só com a inicial do e-mail da pessoa e o nome. Tá? Então é assim. Não, Van Kleber, não precisa trocar foto. O que eu estou sugerindo é que vocês liguem as câmeras também, né? Eu sei que é complicado, tá? Por quê? Tem gente que fala assim, poxa, mas eu tô aqui em casa, tô com a criançada fica correndo aqui na frente, o gato pula, o cachorro late, né? Para resolver esses problemas, a gente desabilita o áudio, tá? De barulho, essas coisas, né? Mas assim, eu precisava ver vocês. Eu sou um cara que, né? Então, por exemplo, tem o problema do Van Kleber. Van Kleber fala assim: "Ah, eu não ligo a câmera porque eu tô aqui no serviço". Então, né? É uma situação especial. Tem gente que está em casa e também fala assim: "Poxa, mas sei lá, eu tô aqui no meu quarto, sabe? Eu tô na sala, na cozinha, tô no quintal de casa, na casinha do cachorro. Não é legal. Então, esses casos, a gente até entende, né? E aceita, né? Mas, assim, eu precisava ver vocês, né? Eu sou muito de olhar olho no olho, né? Tá? Ah, mas eu tenho vergonha. Poxa, gente, a gente está numa sala de aula, a gente não está num bate-papo de outra natureza, né? Então a gente podia fazer uma forcinha e fazer isso. Só para o tio aqui não ficar triste, tá? Existe um comprometimento muito maior quando a gente está um olhando para o outro. Vocês sabem disso. É por isso que eu não gosto muito de ensino à distância, né? Essa proposta da FAM de aula remota, sim, desde que eu veja vocês, tá? Outra coisa também, eu sei que vocês estão acostumados a fazer pergunta no chat, tá? Mas é assim, se alguém tiver alguma coisa para falar, é só desabilitar o telefone, o microfone e interromper a qualquer momento. Porque é uma aula interativa, é como se a gente estivesse na sala de aula, tá? E é assim que eu gostaria de levar as nossas aulas. Outra coisa que é importante, tá? É assim, como que vai ser o sistema de avaliação? Como hoje é a primeira aula, a gente já está tentando balizar as coisas, né, para não ter dúvidas. Obviamente, lá no plano de ensino de vocês, vai ter lá a metodologia de avaliação, a exemplo do que aconteceu no semestre passado. Se nós não voltarmos, e eu espero que a gente volte pelo menos em setembro, né, até as aulas presenciais, a gente não vai ter a N2 e nem a N3, tá? Então é assim, a nota que vocês terão na matéria é a nota que é só a do professor, então só a minha nota. E vocês já sabem como que eu faço as médias, né? Então a gente vai ter duas provas, tá? Dois testes praticamente, que eu pretendo fazer via formulário, tá?
né, para ser respondido online. A gente vai ter alguns exercícios que eu vou passar para vocês, alguns questionários, né, ao longo do tempo, não de muitas perguntas, mas se vocês responderem esses formulários do Google Forms, lá dentro do Google Classes, vai ficar muito mais fácil para eu compilar todas as notas, as avaliações, né, para eu desenvolver a minha média lá. Porque daí eu consigo exportar, né, para minha planilha Excel e fica tudo bem. Tá? Como eu sempre falo, e gostaria de falar de novo, né, eu tenho muito mais preocupação com o que vocês estão aprendendo realmente do que com a nota que vocês eventualmente tirem. Tá? E eu sempre falei isso e continuo mantendo sempre essa minha posição. É muito mais importante para mim que vocês aprendam o que a gente está dissertando, o que a gente está discutindo em sala, do que a nota. Geralmente, nota é consequência. Né? Se você discute legal, conversa legal com as pessoas, né, com os professores, você acaba aprendendo a matéria e depois nos testes, se você aprendeu, prestou atenção, a nota é consequência. Tá? E é assim que eu vou tratar. Presença. Tá? Eles me apresentaram também nessa reunião várias maneiras de se fazer chamada. Tá? Eu não queria ter essa preocupação de saber se vocês estão presentes ou não. Por isso que eu solicitei, né, que a gente deveria solicitar que vocês liguem as câmeras. Por quê? Porque com a câmera não tem como você não estar prestando atenção. Tá? Então vamos refletir melhor, vamos pensar nisso e talvez lá para a aula passada, para a aula que vem, né, a gente já resolver isso daí. Tá? O William está perguntando quem não tem câmera no PC. Beleza, quem não tem câmera no PC não vai dar para ligar, né? Porque não tem, né? Você não vai perder a matéria porque não tem câmera, tá? A gente está numa situação, como que fala? Numa situação excepcional, né? A gente está numa situação excepcional, William, tá? E é uma situação delicada, tá? Mas como a gente já passou um semestre assim, eu acho que o semestre de aprendizado foi legal, eu acho que dentro das limitações foi bom para todo mundo conseguiu aprender mais ou aprender menos, se adaptar, né? A gente acaba se adaptando, tá? E, bom, beleza, então a nota já está resolvida. É aquilo lá, duas provas, a primeira prova deve ser 40%, a segunda deve ser 60%, mas isso daí é só uma parte da minha nota. A gente tem os pontos de participação, ponto de incentivo, presença, participação no portal, tá? A gente vai ter as APS aí, alguns questionários aí que eu também vou avaliar, então a gente vai ter o trabalhinho, né? Eu não sei como que foi, porque o semestre passado nenhuma das matérias que eu estava ministrando, com exceção de uma, tiveram aqueles projetos integradores, eu não sei como que vai ser esse semestre, tá? E a gente vai tocando. Então é assim, depois que vocês estão vendo, eu estou gravando a aula, tá? Depois que eu acabar a aula, eu aperto o botão de parar a gravação. Isso daí vai gerar um videozinho, né? Esse videozinho vai gerar um link, tá? Eu vou pegar esse link e eu vou disponibilizar para vocês. Na realidade, não é bem assim só disponibilizar, né? Daí eu pego o link, daí eu não tenho tempo de editar, então fica assim, do jeito bruto mesmo. Se eu falar besteira, vai ficar besteira, se eu falar coisa errada, vai ficar errada. Se vocês fizerem perguntas, as perguntas vão ficar.
Geralmente os vídeos que eu preparo não tem edição, tá? Porque dá muito trabalho fazer edição, né? E daí eu pego esse vídeo, eu subo num canal lá no YouTube e vai ficar disponível lá para vocês, né? Eu passo o link e geralmente antes de subir o trabalho eu faço uma capinha, coloco lá que é sistemas de informação, né? Faço uma playlist lá no YouTube só com sistemas de informação. Daí eu coloco a aula 01, o nome da aula, tá? Para que vocês eventualmente tenham mais facilidade de achar as aulas, caso vocês precisem ver de novo, né? Ou perdeu a aula por algum motivo, né? Então, as piadinhas, cara, é assim, eu tenho que maneirar, não posso falar palavrão, né? Em respeito a Stefânia e a Rafaela, a gente não pode falar palavrão. E se gravar palavrão, vai ficar palavrão gravado ad eterno lá no YouTube, né? Então, se bem que também não estou monetizando, né? Tá? Exatamente, o link de cada aula vai ficar lá na parte de plano de aulas, tá? Eu sou obrigado a colocar lá. Mas, por exemplo, essa aula aqui, a gente vai ter, na realidade, são 4 aulas, né? Imagina eu ficar falando assim com vocês, desse jeito que nem eu tô, a gente já está 40 minutos, só eu falando, cara. Né? Tem nego aí que já dormiu. Se o cara tá deitado na cama, assistindo aula, ele nem tá percebendo o que eu tô falando. Entendeu? Então, daí eu não sei o que fazer, né? Mas é assim, eu tenho que dividir também para não ficar vídeo muito grande. Então, assim, a gente vai ter as 2 primeiras aulas, tá? Daí eu salvo o vídeo, paro de gravar. Daí a gente vai ter um intervalinho, né? Para a gente tomar água. Hoje eu nem trouxe água aqui. Eu só tenho a caneca, mas não trouxe água. Então eu vou ter que dar uns 10 minutinhos para levantar e buscar água. E daí a gente vai conversando, tá? O Marco, por exemplo, que é claro, Marco, acabou de chegar. Pode dar boa noite para os alunos. Ó, gente, o Marco Pires, que é o nosso coordenador, está aí. E eu vou parar a apresentação e dar a palavra para ele. Marco, por favor. Estou aqui faz tempo, estou ouvindo as coisas que você está falando para os alunos. Então, tá vendo, gente? Esse é o problema. Porque daí, a besteira do Marco, ele entra né? Ele vai levar na brincadeira, né? Mas depois ele vai puxar minha orelha. Né? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos oficialmente para a maioria aqui, para o último período, é a última vez que vocês retornam à aula, né? Para a maioria vai finalizar no final do ano. O tempo passa rápido, né? Eu não acompanhei a turma de vocês, mas eu imagino que se vocês pararem para pensar, foi outro dia que vocês começaram a fazer faculdade, agora já está no último semestre. O horário de vocês, eu achei que até que ficou bom, tá? Vocês estão com 2 noites livres aí, sexta-feira livre. Aproveita esse período para fazer o TCC, né? E esse é o primeiro assunto que eu ia tratar com vocês oficialmente. O pessoal do 9º período, que o semestre passado estava no 8º, eles não estavam fazendo o TCC, mas conversando com os professores do TCC, alguns já estão dentro de grupos que estavam no 9º período e que agora continuam. Aqueles que ainda estão sem grupos, vocês devem procurar, ô César, depois a gente precisaria ver, porque você é que está com menos grupo, né? Sim. Então, os grupos que ainda faltam serem criados, você assumir essas turmas. Então, você já poderia aproveitar hoje, que você já está fazendo um bate-papo inicial, verificar, mandar aquela ficha de inscrição que a gente fez, você lembra? Só para eles escreverem o nome do grupo, o título, só para a gente cadastrar para ver exatamente o que vai ser feito. Então, é importante vocês, o quanto antes, procurar já aproveita hoje, no hora do intervalo, não deixa de tomar água, não. Já aproveita e conversa com ele sobre a questão dos grupos, tá? Do TCC. O pessoal do 9º. O pessoal do 10º já está em andamento. O pessoal do 9º que estava, com o pessoal do 10º continua do jeito que estava, tá?
eu recebi bastante solicitação ao longo das férias aí, durante o período de férias, sobre DP. Eu estou com uma lista razoavelmente grande de DP e essa é uma preocupação. Eu conversei com os professores na semana passada e não sei se você já chegou a falar com eles, César, sobre isso. Não, sobre dependência, não. Ah, não. Tá. Então, eu falo e depois você reforça com os alunos, tá? É assim, eu pedi para que os professores tentassem direcioná-los para as DPs, quem tem DP para fazer, claro, né? Por quê? Às vezes, um está querendo fazer cálculo 2, outro está querendo fazer circuitos elétricos 3, mas esse mesmo que precisa fazer circuitos elétricos 3 também precisa fazer cálculo 2, mas aí não se conversa, aí um se matricula numa ADP cálculo 2 e o outro no circuitos elétricos, e não consegue convergir para um ADP. Lembra que para a gente conseguir uma ADP, para abrir uma ADP, a gente precisa de 6 alunos no mínimo, tá? Então, essa é uma situação que a gente tem que considerar. Então, como vocês estão todos juntos, todos os dias, tentar ir no grupo de WhatsApp, vamos fechar numa turma de cálculo 3, sei lá. Estamos precisando fazer cálculo 3, tem vários alunos dessa turma que estão precisando fazer cálculo 3, me manda essa demanda, porque a gente tenta convergir para uma ou duas, ou no máximo 3 DPs, porque mais isso a gente dificilmente consegue, dentro da mesma turma, abrir uma DP com mais de 3 disciplinas, por exemplo. Por que isso? Para evitar desgaste de todo mundo. O menor desgaste é o meu, tá? Que, na verdade, eu coloco lá a disciplina para inscrição, os alunos vão se matriculando, vão fazendo contrato, aí o aluno faz contrato, aí começa a chegar boleto, começa a pagar boleto, não fecha a turma. Aí tem que pedir reembolso. Primeiro, né, nem antes do reembolso, já fica chateado que não conseguiu abrir a DP que estava precisando para poder se formar, ou pelo menos para diminuir a quantidade de DP que tem para tirar. Além disso, aí tem que pedir reembolso, às vezes o reembolso demora quase 30 dias ou mais, até dependendo de quando que é feito o pedido do reembolso. Então, gera toda uma parte burocrática ali que é ruim para todos, tá? Para a instituição é ruim também, porque tem que ficar gerando, cancelando contrato. Para aluno é ruim, porque às vezes tem que se deslocar para assinar o contrato. Enfim, semestre passado a turma da elétrica me procurou, o pessoal do que estava, acho que estava no 10º, que fez PDS com você, né, César? Sim. Aquela ali é a situação ideal, tá? Se vocês conseguirem dessa forma, porque eles vieram com o pacote fechado. Foi o Moisés falou, nós temos esses alunos aqui para fazer PDS, Moisés era de PDS. Moisés N, né? Isso. O Moisés aí tinha um grupo de sistemas integrados e cabeamento estruturado também. Então, eles já vieram com, somos em X alunos, estamos querendo fazer, abre o professor e tal, rapidinho a gente conseguiu fechar tudo. Esse é o mundo ideal. Se não der, tentar contato com os alunos de outras turmas também, porque não só vocês estão precisando, de repente, fazer o cálculo 3. De repente, tem aluno lá que está no 8º período, também está precisando fazer cálculo 3, pessoal do 4º, 6º, enfim, tá? Então, assim, tentar ser assertivo para minimizar toda essa parte burocrática. Abriu a DP, faz contrato, tem a data de início, começa e finaliza essa DP, tá? Meu e-mail continua o mesmo, tá? Então, quem precisar de alguma coisa, por favor, entre em contato por e-mail. Eu vou ver se eu deixo, pelo menos nesse começo aqui, hoje e amanhã não, porque eu estou passando em salas de aula, tá? Mas depois eu vou deixar como é que fala? Um link aberto no final da tarde para vocês entrarem, se precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar direto para conversar comigo, tá? Não sei se vai funcionar, porque se entrar vários alunos na sala, aí um vai ficar ouvindo a conversa do outro. Mas não tem problema, geralmente não tem nenhum assunto muito particular que um não possa ouvir do outro. Mas se houver, a gente reserva um outro horário para conversar, tá? No mais que eu tinha para dizer, nesse primeiro momento era isso, para vocês se organizarem com relação a DP quem precisa, e principalmente o TCC, tá? César, alguma coisa que nós conversamos na reunião que eu esqueci, que eu pedi para vocês me lembrarem? Então, na realidade, eu só falei da possibilidade deles ligarem as câmeras,
tá? Falei do meu método de avaliação, falei da metodologia que eu estou usando para mim, falei dos classes que eu abri lá no Google Classroom. Tá. Não falei do TCC ainda, mas seria uma das coisas que eu iria falar. Ok. E estou explicando mais ou menos como que vai ser a nossa interação nessa aula que não é EAD, né? Que é uma aula remota, né? Na verdade, é uma aula, não é EAD, EAD é bem diferente, mas enfim, mas já estão acostumados. Mês passado eles também tiveram todas as disciplinas nesse sistema, tá? Como será? Eu não sou o Carlos, mas eu sou o Marco Jefferson, mas tudo bem. Sou um pouco mais baixo que o Carlos. Não se preocupe, não. Eu recebi vários e-mails de aluno me chamando de Marco. O Carlos é parceiro. O TCC, nós fizemos... Ô, César, como é que você fez a apresentação de TCC? Aproveite, já que... Então é o seguinte... Você fez? Então, não é. Eu vou pegar uma parte da aula para falar de TCC, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Como que eu fiz os meus grupos, né? Eu tinha mais ou menos 4 grupos de TCC 2, tá? E um grupo de TCC 1, tá? No semestre passado. Bom, qual que é a diferença? Geralmente o TCC 1 é o pessoal que está chegando no 9º período, né? E o TCC na FAM ele pode ser feito em grupo, como vocês sabem, grupo de 3 pessoas no máximo, né? Então, como que se processa? Eu vou falar TCC1, que é melhor para entender. Então, Ô, César, depois eu acho que você pode falar isso, que aí eu não preciso participar. Na verdade, o que o Jefferson está querendo saber é a apresentação, como é que você fez? Tá. Então, a apresentação foi assim, a gente abriu uma sala com uma sala igual essa no meeting, tá? Eu convidei 2 professores para participar da banca, tá? Então foram a Gabriela e o Vinícius que participaram da minha banca, tá? Na oportunidade da apresentação, eu passei, né, a orientação de como seria, quanto tempo teria, tá? A divisão lá, né, cada um vai apresentar, e na pandemia a gente fez dessa maneira. Então, cada equipe teve seu tempo para apresentar, tá? A gente pedia, depois da apresentação, tipo 15 minutos a apresentação, eu abria 10, 15 minutos para arguições da banca, né, os professores convidados faziam perguntas sobre o trabalho, tá? Depois a gente ia anotando todas as coisas, vocês receberiam, ou vão receber uma planilha onde você vai saber exatamente o que vai estar sendo avaliado, tá? Então você sabe exatamente o que você tem que se preparar para apresentar. Daí a gente pedia licença, a gente fechava a sala, todos saíam da sala, a gente fazia a discussão da apresentação, tá? Juntava com a nota da parte escrita do trabalho, fazia aquela média ponderada, que vocês vão saber também como que é feito, e a gente chamava todo mundo de volta, né? E se vocês quiserem, inclusive, as apresentações de TCC, todas as minhas apresentações, as minhas não, as apresentações dos meus alunos, estão gravadas lá no portal, né, no meu canal. É só entrar lá e ver, e é aquilo ali, gente, né? Infelizmente, a gente não vai estar presente. Tá? Isso que eu ia comentar, assim, existe uma possibilidade de estarmos presentes. Sim. Se tiver presente, é tudo que o César falou, só que lá dentro da sala de aula, não muda nada. Em vez de abrir um canal, na verdade, nós vamos entrar uma sala, a gente vai entrar dentro de uma sala física e fazer tudo o que ele falou. Vai apresentar, vai fazer a arguição, vai pedir para todo mundo sair da sala, vai fazer a discussão, vai chamar todo mundo de volta e vai fazer a devolutiva do trabalho. Não é isso, César? Exatamente. Se for presencial, na verdade, só muda essa questão. Se continuar remoto, é o que o professor César apresentou. Tá? Então, não tem muito segredo, não. Tá? César, eu não sei se você chegou a fazer o que a Karina fez na engenharia química, que ela conversou com o pessoal da TI, ela conseguiu fazer como se fosse uma live.
Ela convidava todo mundo, né, dava o link da live, porque aí tem que instalar um plugin no Google Meet, que aí quem quiser assistir pode entrar na sala, não tem como interagir, porque ele está como se fosse só um espectador, né? E aí todos podem assistir o trabalho do colega sem ter problema de interferência na apresentação. Então, na realidade, Marco, é o que eu estava falando para eles. Quando eu faço meeting, né, independente de ser live ou não, né? Tipo assim, eu gravei, não foi live, porque depois, inclusive, a gente parou a gravação, daí teve o choro, né? Teve o pessoal agradecendo, né? Todos os alunos, assim, todos, porque realmente é um peso, né? Infelizmente, era para ser uma coisa simples, mas como é o último trabalho que você vai fazer, tem toda aquela carga emocional do último trabalho e tal. E todo mundo estava participando no meeting. E se eventualmente eu tivesse um colega que não estivesse apresentando e quisesse entrar no meeting, se ele tiver um e-mail institucional, não tem problema nenhum. Ele entraria normalmente na apresentação como aqui na sala. Quem tem. Que nem o Marco entrou, eu nem vi que ele entrou. Ele entrou, ficou escutando, né? É assim, quem tem o link consegue assistir a aula, tá? Institucional, tem que ter responsabilidade. Por exemplo, se eu não sou do TCC, eu não vou fazer pergunta, né? Óbvio. Mas os alunos estavam todos participando e foi, nossa, foi uma apresentação muito legal. Né? Eu até sugiro que vocês vejam, né, quem tiver curiosidade, claro, para ver como que foi até a apresentação da nota, né, os comentários feitos pelo pessoal da banca, porque o aluno fica sempre nessa dúvida, né, o que vão comentar do meu trabalho, né, como que vai ser a avaliação, então seria interessante vocês verem, Perfeito. né, mas assim, eu fico à disposição, os alunos que quiserem iniciar a TCC comigo, né? Eu vou mandar uma ficha, tá? Dependendo da quantidade de alunos aí que tem no nono período, pode ser que você queira fazer com outro professor também, não tem problema nenhum. É o Vinícius Vitor, e o Vitor, né? Que isso. são os professores que estão encarregados do TCC. O Vitor e o Vinícius estão um pouco mais carregados já de grupos, É, tá? Por isso que eu falei com você que você tem menos. tá bom. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou deixar o professor César continuar a explicação. Eu entrei na sala, eu tenho mais algumas dezenas de sala para entrar ainda hoje. Dá umas 2 dezenas aqui de sala para entrar, tá? Quem precisar de alguma coisa, envie e-mail para mim, tá ok? Bom retorno a todos e um bom semestre. Obrigado, Marco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, o Marco saiu, então agora eu posso voltar a falar besteira, né? Tem que tomar cuidado, porque ele entra e sai, eu não estou nem sabendo, né? Onde eu tinha parado, então? O que eu falei para vocês? Falei da avaliação. Né? Beleza, agora é o seguinte, cara. A presença, né? Eu pedi aí para vocês colocarem. O que acontece? Todo final de gravação, tá? Ele pega esse chat. Tá? O Google faz isso, o Google Meeting, para mim. Ele pega esse chat e ele coloca o mesmo nome do vídeo, né, que vai passar, que está gravando, e ele disponibiliza um TXT para mim. Tá? E daí o que eu faço? Eu dou um search no RA do aluno para colocar presença para ele. Tá? Então é assim, é bom colocar o RA, escrever o presente, e daí eu tenho todo o trabalho lá no Excel de ficar filtrando, né, as pessoas. Ah, o canal do YouTube? Passo. Passo sim. Alguém tem alguma pergunta aí que gostaria, algum comentário que gostaria de fazer? E eu prefiro que o comentário seja feito por áudio. Alguma sugestão?
Alguma aflição, algum medo? Professor, tá ouvindo falar ou não? Tem alguém falando aí, só que está muito baixo o áudio. Eu, professor, tá ouvindo ou não? Antônio? Áudio baixo ainda. Ai. É você, Antônio? Alô? Alguém? Ninguém vai falar nem oi? Acho que é o áudio do Antônio que tá baixo mesmo, professor. Ah. Então fala aí, Marcos, só para não para eu achar que tem alguém escutando o que eu tô falando. Não, acho que deve ter tido problema de conexão lá. Não, é que eu tô com outro problema aqui. Eu tô com um Batman subindo na minha cabeça. Então tá. Por isso que eu tô mudo aqui. Normal, faz parte. Né? Ah, então isso daí deu até uma discussão, né? Tipo, a gente está muito preocupado, a gente que eu digo são os professores, a instituição, os coordenadores, né? Com relação ao aprendizado, né? Por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil na casa da gente a gente ter um ambiente exclusivo, né? Que nem eu estou vendo aqui, né? O Edson está lá com as duas crianças, com a esposa, né? Ó, minha petitinha, professor, olha lá. Então, olha que bonitinha, né? Então, pelo menos ela está dormindo, né? Ainda bem, né? Se ela tivesse mais ou menos 1 ano e meio. Mas, ó o outro aqui. Olha lá. E a gente sabe que é muito difícil. O negócio não é fácil, não, professor. Então, a gente sabe que é muito difícil vocês estarem em casa e terem um ambiente exclusivo para terem aula, né? E isso realmente atrapalha um pouco, eu sei disso, né? Mas a gente tem que entender assim, a gente está numa situação emergencial. Eu vou desligar seu áudio, tá? Tá. A gente está numa situação emergencial, a gente entende toda essa dificuldade e a gente sabe também que a retenção do conhecimento ela está impactada, né? Se você tivesse em sala de aula prestando atenção no professor, você está num ambiente próprio para aprendizado, né? Se bem que a gente sabe também que tem o cara que está lá só por corpo, né? Tipo assim, o cara está lá, está pensando em outras coisas. A gente até entende isso daí, tá? Mas, na maioria das pessoas, é muito mais interessante estar lá na sala, porque é um ambiente específico para aprendizado. Se você quiser fazer uma pergunta para o professor, às vezes você nem faz a pergunta, o professor olha e já sabe que você está tendo dúvida, ele mesmo olhando para você, você dá uma movimentaçãozinha, né, quando o professor é atento, né, você dá uma movimentaçãozinha, o professor já olha, você faz a pergunta, então a tua dúvida é esclarecida na hora, são momentos diferentes. Nem todo mundo tem escritório, nem todo mundo tem gente que está na sala, tem gente que está no quarto, tem gente que está, né? Mas a gente vai superar isso da melhor maneira possível. E eu acho que a aula gravada ela ajuda exatamente nesse quesito, tá? Daí você coloca lá na velocidade um pouquinho mais rápido no YouTube e você vê a aula um pouco mais rápido só para dar uma revisão, tá? Vocês estão no último semestre ou penúltimo semestre? A grade tem 2 janelas, né, de dia completo, tá? Então, utilizem essas janelas para preparar os trabalhos, para estudar um pouco, né, para não ficar ansioso, né, porque a ansiedade é muito ruim, principalmente com relação ao TCC, né? Quem está no 10º período não vai ter projeto integrador, né? Então, vai ter que se dedicar realmente o tempo para terminar o TCC, tá? Quem que tinha perguntado? O William, né? Que perguntou do TCC, o Jefferson? Não lembro. Tá?
É assim, a parte escrita do TCC, ela tem uma avaliação, tá? E, e essa avaliação, ela é dividida com a apresentação, tá? Então, na avaliação escrita, geralmente os professores vão ver a forma com que você está escrevendo no TCC, né? Se o linguajar está correto, se está seguindo as normas ABNT, tá? Se tem coerência nos capítulos, se os parágrafos estão bem concisos, né? O português vai ser avaliado, né? Se bem que eu também não tenho condição de avaliar português, que eu escrevo mal pra caramba, tá? Mas assim, não é permitido que o TCC esteja num linguajar coloquial, né? Espera-se que um aluno de quinto ano de faculdade saiba escrever melhor, né? Saiba colocar as ideias de uma maneira clara e objetiva no papel, tá? E eu sempre digo para os meus orientandos que o TCC nada mais é do que o relatório de um trabalho efetuado. Não interessa se o trabalho foi pesquisa, se o trabalho foi projeto, se o trabalho foi coleta e desenvolvimento, tá? O fato é que o TCC ele é uma obra, né? Uma obra literária. O TCC é uma obra literária, acadêmica, portanto tem que seguir as regras, as normas, tá? E depois a parte da apresentação é assim, é você simplesmente mostrar para professores convidados, tá? Junto com o teu orientador, tá? O que foi desenvolvido durante aquele período. Quer dizer, é uma coisa não muito complicada. Só que a gente, né, coloca um monte de fantasmas, vamos dizer assim, na frente, né? E não são, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou parar a gravação agora, dessa parte introdutória. Vou pedir 10 minutinhos para vocês aí, tá? Geralmente, quando eu faço assim a parada, tá? Geralmente eu coloco um slidezinho aqui assim, ó. Tipo, eu escrevo assim: retornamos às 20h25. Espera aí que eu estou só preparando o negócio aqui, tá? Daí o pessoal que pode, ou que tem vontade de tomar água e tal, né? Que nem eu, por exemplo, estou com a garganta seca, então eu vou ter que pegar uma garrafa d'água lá para mim. E é assim que a gente vai fazer durante as aulas. E daí, daqui 10 minutos, quando a gente retornar, daí a gente já vai falar, já vamos dar aula já. Deixa eu apresentar aqui. Nossa, velho, cara, velho para mexer com o computador é uma desgraça. Porque tem um monte de coisa para apertar e você acaba se perdendo. Tá? Ó, que bonito. Acho que tá bom assim. Beleza? Ó, agora é 20h11, às 20h25 a gente volta, tá? E ainda gostaria que vocês fossem pensando nesse lance de abrir a câmera, tá? Vamos amadurecer mais essa ideia e eu gostaria que vocês também participassem mais para a aula ficar dinâmica, tá bom? Então, até daqui a pouco, tá?